Como vocês já sabem, aqui no canal eu trago os conteúdos de forma realista e muitas vezes eu vou falar o que você não quer ouvir. É tudo baseado na minha própria percepção, na minha própria opinião, na minha vivência. E hoje eu gostaria de comentar sobre um número bem grande de pessoas querendo entrar na área de dados, já indo diretamente para a ciência de dados. E de forma bem realista, eu vou falar sobre fatores internos, ou seja, aqueles fatores que estão mais relacionados com o seu aprendizado, o que você tem que fazer para chegar até ali, e fatores externos, ou seja, mais relacionados com o mercado. Eu vou resumir aqui 3 fatores principais que de forma realista, baseados também na minha percepção, claro, vão te mostrar que a curto prazo, talvez a decisão de se tornar um cientista de dados não é a melhor forma de chegar até esse cargo. Um disclaimer muito importante eu não tenho nada contra, não existe nada contra você querer se tornar um cientista de dados. O que eu estou focando aqui é no curto prazo, em como você vai se tornar um cientista de dados. É uma carreira muito bonita, muito complicada também, assim, no quesito de conhecimento técnico e quantidade de coisas que você tem que aprender, quantidade de experiência que você tem que passar. Então é justamente o ponto que eu estou trazendo aqui, é como chegar, se você quer se tornar um cientista de dados um dia, como que você vai se tornar um. E o segundo disclaimer é que o que eu vou falar aqui não é regra, então vai depender do caso. Tem pessoas que começam da forma inversa do que eu estou falando aqui, tem gente que vai recomendar inclusive o inverso, mas o que eu estou trazendo é uma percepção geral do que eu tenho visto nas empresas. Então talvez o que eu fale aqui funcione para uma grande parte das pessoas, mas talvez no seu caso seja diferente. Antes da gente começar, já deixa a sua inscrição, seu like se o vídeo foi útil para você, ou dislike se não foi útil. Como eu comentei no vídeo passado, é um vídeo super importante sobre essa mudança que a gente teve aqui no canal. A gente vai focar mais nesse lado analítico. E aí eu vou começar já falando sobre essas vagas. Acho que tem muita gente procurando aqui o canal para ver esse tipo de conteúdo, sobre o que eu acho, que tipo de caminho que eu penso para tanto analista de dados quanto cientista de dados. E eu acho que esse vídeo vai trazer uma visão clara do que eu tenho visto no mercado. Então vamos lá, vou começar até de trás para frente. Eu queria falar sobre os fatores externos primeiro. Então basicamente é o seguinte, vamos pegar essas 2 vagas que eu comentei, cientistas de dados, analistas de dados. Eu já comentei em vários vídeos aqui que tem um crescimento muito claro, assim, em geral nas empresas, que a pessoa, muitas vezes ela começa como analista de dados e aí ela tem essa oportunidade de carreira em Y. Ela consegue ou ir para um cargo de gerente de alguma coisa, de alguma área e focar mais naquela área, ou de marketing, de vendas, de operações, de finanças. E um outro caminho é a pessoa ficar mais especializada na parte técnica. E aí o cargo em geral, é claro, depende da empresa, mas de forma geral o cientista de dados é um cientista, é uma pessoa que sabe utilizar os métodos mais complexos possíveis ali para resolver aqueles problemas que só essas pessoas que estão focadas ali em como resolver esses problemas conseguem fazer. Que é uma coisa que geralmente as áreas, depende da empresa, claro, mas geralmente as áreas não conseguem resolver. E o analista de dados, enquanto isso, ele está resolvendo os problemas do dia a dia da área. Então, tendo isso em mente, obviamente, você pode checar também, posso colocar alguns exemplos aqui, de quantidade de vagas disponíveis para cientistas de dados versus para analistas de dados. E, obviamente, para analistas você vai ter mais. Por quê? Porque é uma transição natural, como eu comentei. Então, o analista, ele começa ali como analista, ele vai progredindo, vai ficando mais técnico, ele escolhe esse lado mais técnico e se torna um cientista de dados. O que acontece? Se a gente quebrar aqui as empresas por tamanho, uma empresa menor que está começando agora a trabalhar com dados, que não necessita aquelas análises super complexas, ela não vai precisar tanto assim de um cientista de dados quanto de um analista de dados. Então, é um caminho natural de empresas que vão ficando mais complexas, vão ficando maiores, delas começarem a contratar cientistas de dados, por 2 razões. A primeira delas, o analista, ele vai conseguir já conectar com o negócio de forma mais rápida, você não demanda tanto esse conhecimento técnico que um cientista de dados vai executar no dia a dia, e além disso, o analista geralmente é mais barato do que o cientista. Então, uma empresa que está começando, uma empresa de médio porte, de pequeno porte, geralmente ela vai precisar do analista. E aí um caminho natural, não acontece em todas, claro que varia pra caramba isso, mas um crescimento natural de uma empresa seria o seguinte, ela contrata um analista júnior ou pleno, e aí essa pessoa vai crescendo na carreira ali, e se torna um analista sênior, por exemplo, porque ela começa a conhecer já sobre o mercado, vai ficando mais técnica também, e aí essa empresa vai lá e contrata outro analista, talvez até para reportar para esse primeiro analista, e você vai criando uma estrutura de time. Então até você chegar nesse nível de precisar de um cientista de dados, talvez demore bastante. E dependendo do mercado, dependendo da indústria, você não vai nem precisar. Mas sim, existem muitas vagas disponíveis para cientistas de dados também.
Só que aí entra outro fator também, que é o seguinte: como eu comentei, existem esses casos de empresas que estão crescendo e aí uma hora essa empresa vai precisar de um cientista de dados. Tem um crescimento natural na própria empresa também, existe esse tipo de pressão. Se você já trabalhou em alguma empresa média ou grande, existe uma certa pressão também para a empresa dar oportunidades para quem já está ali. E se existem analistas de dados já trabalhando ali e alguns desses analistas vão optar por essa especialização, por uma carreira, para essa parte do Y mais especialista, ou seja, o mais comum, essa pessoa tentar se tornar realmente um cientista de dados, essa empresa vai dar uma chance maior para essa pessoa por duas razões. Porque essa pessoa já está ali, tá? Então ela já faz parte do time, os gestores já conhecem essa pessoa e é importante dar essa oportunidade para ela. E além disso, a pessoa já está na indústria, já está na empresa, já conhece o negócio, então ela vai ter uma chance maior. Mas, então, quer dizer que as empresas não contratam nenhum cientista de dados de fora? Na verdade, contratam, e um caso muito comum que acontece é o seguinte: essa mesma empresa, vamos supor que ela cresceu muito rapidamente e ninguém nessa empresa tem o conhecimento suficiente para resolver esses problemas que ela tem. Então, isso acontece muito da empresa começar a procurar profissionais de fora, e aí geralmente cientistas de dados bem especializados que conseguem resolver problemas ultra complexos para realmente aumentarem a barra dessa empresa, e aí essas empresas vão procurar esse profissional, que é um profissional muito mais caro. Por isso que os salários, se você olhar salários de cientistas de dados no mundo inteiro, tem um site bem bacana, o Glassdoor, que você consegue comparar cidade a cidade, empresa para empresa, outra empresa, e você vai ver que o salário é muito alto e as empresas estão realmente procurando pessoas de fora. Mas aí tem um porém: essas pessoas já são capacitadas, elas já estão acostumadas com problemas super complexos, elas já têm muita experiência. Então, meu ponto aqui é o seguinte: se você vai começar agora, provavelmente vai ser mais difícil para você entrar e concorrer com umas pessoas dessas aí. Você vai ter que concorrer contra pessoas que estão dentro da empresa, que já provavelmente tem alguns analistas de dados ali, que estão crescendo, e concorrer também com pessoas que já são muito experientes na área. Então, isso nos faz pensar o seguinte: se você começa como um analista de dados, você tem tempo para isso, você tem essa paciência e realmente tem esse plano de se tornar um cientista de dados no futuro, talvez, se você achar uma vaga, perfeito, vai ser muito bom. Esse já corta esse caminho. Mas talvez o caminho mais natural seja você entrar numa indústria, escolher uma indústria que faça sentido para você, que você goste, que os desafios façam sentido para você, e comece talvez como analista de dados ou em algum outro cargo que tenha a ver com dados, mas que misture um pouco do negócio com os dados, para aí depois você se especializar. E o último ponto, que está relacionado com esse fator interno que eu comentei, é justamente a quantidade de conhecimentos, principalmente técnicos, que você precisa ter para se tornar um bom cientista de dados versus um bom analista de dados. Então é muito mais complicado, tem muito mais conhecimento, muito mais programação, muito mais estatística para um cientista de dados do que um analista de dados. Então é um caminho natural. Se você está começando agora, se você quer se tornar um cientista de dados, pensando, isolando esse outro lado externo que eu comentei e focando só no interno, você já teria que aprender muito mais coisas, fazer muito mais, sei lá, cursos, ou se você é autodidata, você ia ter que aprender muito mais coisa, desde estatística, programação, a um nível muito maior mais alto de SQL e assim vai. E aí eu sempre falo aqui, eu não vou repetir todas as ferramentas, mas tem várias ferramentas que têm a ver com essas áreas. E vou deixar já na descrição e nos comentários alguns vídeos legais sobre isso. Mas para o analista de dados tem um crescimento mais natural. Então, como eu comentei, tem uma mistura ali do business com a área mais técnica. Você não precisa chegar lá sabendo tudo. É muito mais natural você aprender enquanto você está fazendo dentro da empresa. Espero que o vídeo tenha sido útil. Um abraço e até o próximo vídeo.